primeiro é óbvio, defesa. Você não pode pensar em soberania se você não tiver uma defesa, vamos dizer assim, pelo menos coerente com o tamanho, com a grandeza do país. Eu acho que se a gente pegar hoje o mínimo preconizado pela ONU para percentual para a defesa, nós teríamos já uma defesa respeitável. Um Ministério da Defesa com os comandos. Esse percentual é de quanto? Olha, e tem gente que prega 3%, o outro 1,5%, 2%. E o Brasil quanto é que está aplicando? 0, qualquer coisa. É uma coisa ridícula. Ridícula. Então, o Ministério da Defesa tem que ter uma estrutura, tem que ter meios, pessoal, coerente com o país. E eu acho sempre que não tem nada demais um soldado, nada mais é do que uma pessoa empregada. Se está faltando emprego no Brasil, completar os efetivos das Forças Armadas, você emprega brasileiros natos. Brasileiros natos. Estão aí sofrendo. Eu só preconizo, tenho discutido isso com os generais que serviram na Amazônia, nós faríamos pelotões espalhados por toda a Amazônia, convocando para cabo, soldado, os índios que vamos dizer assim, entraram na sociedade e se civilizaram com conhecimento da cidade. Essas pessoas poderiam ser convocadas para servir na tribo onde ele nasceu, como cabo, como pelotão, para defender aquela região, daquela tribo, daquela pequena comunidade indígena. E ele levaria para lá a sua família e moraria lá. Então, aí nós distribuiríamos por toda a Amazônia focos de nacionalidade. E o que acontece hoje é que existem muitos estrangeiros. E eu não tenho nenhuma preocupação, porque a Amazônia, se for dada a ordem, em menos de um mês não tem mais nenhum estrangeiro na Amazônia. Porque não dá para andar a pé. Então, o sujeito vai estar no avião, está na cidade, está no avião, ou vai estar no barco. Então, em um mês, a gente acaba com esse problema de estrangeiro, de ONGs que estão lá, ONGs péssimas, não são ONGs que merecem respeito, estão tratando de outras coisas lá, né? Num instante, estaríamos no Ministério da Defesa forte na Amazônia. O segundo, para a soberania, é o Ministério da Fazenda. A moeda é fundamental para o desenvolvimento e a defesa do país. Defender nossa moeda é defender nossa soberania. Então, o ministro da Fazenda, que com certeza, se dependesse de mim, seria o Adriano Benayon, que o senhor conhece, é um doutor, PhD, em economia, feito em Hamburgo, na Alemanha. Quer dizer, não é pouco. E ele diz para mim essas coisas, que o juro alto, isso é tudo mentira, e acabar com a inflação tem que ter juro alto, isso é uma mentira. Mas e outras coisas mais. Não é falta de dinheiro, ele diz toda hora, não é falta de dinheiro, é falta de planejamento, falta de critério para a distribuição do dinheiro. Hoje nós estamos vendo na televisão um grande, gritante, né? O Rio de Janeiro recebeu 1% das verbas para catástrofe e a Bahia 64%. Quer dizer, uma agressão ao Estado do Rio de Janeiro, é uma agressão à lógica, é uma agressão ao patriotismo. Sim, mas isso tudo é para beneficiar a candidatura do ex-ministro da Integração Nacional, que responde por essas verbas, né? O deputado Gedel Vieira Lima, que é adversário na Bahia de um governador do PT, o governador Jacques Wagner, que é um ligadíssimo ao presidente Lula, foi até cogitado como candidato a presidente da República, né? E é candidato à reeleição e vai ter que enfrentar os 64% da verba das enchentes que o ministro Gedel jogou na Bahia. Verbas que ninguém sabe por que estão no Ministério da Integração, já que existe o Ministério das Cidades. É verdade. Saem tarefas conflitantes.
Mas ele integrou a campanha dele com o interior, com a Bahia, fez a integração. Outro item, além do dinheiro, o ministro da Fazenda tem o Banco Central, tem a Receita Federal, que são fundamentais para o país. Outro item da soberania são as relações exteriores. Não tem como, o Brasil tem que ter relações exteriores fortes e com firmeza, atuar com firmeza. Nós lemos nos jornais com tristeza declarações de pessoas de altos cargos públicos em outros países fazendo declarações que agridem a soberania nacional. Isso nós não podemos controlar, mas o Ministério das Relações Exteriores não tomar uma atitude forte em relação a essa declaração é inaceitável. Quer dizer, quando ele diz, ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, é de todos nós. Isso dito pelo vice-presidente dos Estados Unidos é o caso de cortar relações diplomáticas com os Estados Unidos. Isso é uma agressão, isso é uma invasão. Isso não é aceitável, não é aceitável. Que eles podem nos bombardear, acabar com o Brasil, realmente o poderio militar deles é fantástico. Mas não é por causa disso que nós vamos virar escravos dos americanos, né? Então, relações exteriores, ser relações exteriores, defender o Brasil, o comércio exterior do Brasil, os tratados internacionais do Brasil, com seriedade, com firmeza, pensando no Brasil e não na paz mundial, no seu bem-estar da humanidade e muito menos na ONU. E a ONU, se bobear, em pouco tempo vira organização de nenhuma utilidade, porque ela está a tendência a seguir as ordens dos países poderosos, ela vai virar uma organização de nenhuma utilidade. E a última, a agricultura, que é um povo com fome não pode ser patriota, ele quer comer, não pode falar em cidadania, ele tem passando fome, ele é desesperado. Então a agricultura faz parte da soberania nacional. E é inaceitável que no Brasil o agricultor passe fome. Isso é um descalabro, isso é um assinte, é uma incompetência total do poder público. Não há condição, porque todo o dinheiro, o alimento que ele produz vai para exportação, para vender mais barato para quem é rico. Quer dizer, isso é uma estupidez, isso é uma coisa, uma insensatez. O nosso agricultor passar fome, não ter terra para trabalhar, num país como o nosso, isso é uma coisa inaceitável. Um governo desse tinha que ser caçado por incompetência, por antipatriotismo. Mas então a agricultura completa a soberania. Agora, além dos 12 ministérios, haveria secretarias vinculadas à presidência da